Boa tarde, pessoal. Deixa eu me ajeitar aqui. Eu sou a professora Ilma e hoje a gente vai falar sobre o segundo quadro dessa obra, O Bem Amado, e eu vou trazer para vocês um repertório muito importante, que foi o assassinato do, do João Pessoa e como esse assassinato do João Pessoa ele foi um instrumento para que o Getúlio Vargas tivesse o seu discurso populista acolhido, desse um golpe de Estado, né, e assumisse a presidência do Brasil em 1930, terminando com a República Velha e entrando nesse novo ciclo, que foi assim, o ciclo de uma pessoa governando a República Brasileira por mais tempo. E eu vou também trazer para vocês um segundo repertório que é muito joia e cabe muito para essa a nossa pauta, que é a questão do sertão, que é a questão, deixa eu pegar um caderno para ajudar vocês, que é o repertório do poema, né, do Alto Morte e Vida Severina. E lembrando para vocês o seguinte, que essas lives aqui são feitas com muito carinho por uma pessoa que não teve acesso, gente, a uma correção de redação, a aulas de redação para fazer a prova da UERJ. Eu passei o ensino fundamental, o ensino médio inteiro, sem ter uma redação corrigida. E isso é algo muito grave, sabe? Já passei muito perrengue na vida, muito mesmo, e o que eu puder fazer para ajudar os meus alunos, vocês que estão assistindo essas lives, para terem uma condição de vida melhor, que já melhorou muito, sabe? O Brasil, em 20 anos, mudou bastante e para melhor em termos de acesso ao ensino. Precisa melhorar demais. Hoje eu vi uma reportagem na RJTV que me deixou muito triste. O estado do Rio de Janeiro é o pior da região sudeste, o segundo pior do país nos índices do IDEB, e isso é algo muito triste. Então, para você que é carioca, para você que vai fazer a prova da UERJ, eu estou trazendo aqui para vocês o que eu não tive, e a gente acaba sendo levado, enquanto a gente se propõe a pesquisar, por incrível que pareça, o que nos foi tirado. No meu caso foi esse, sabe? Eu me apeguei muito à língua portuguesa porque eu tinha verdadeiro horror de aulas de conjugação de verbo. Foi só o que eu aprendi, gente. Eu sou da educação, na época da ditadura. Eu devo também, a essa época, saber conjugar bem todos os verbos. Então, mesmo que eu não conheça o verbo, eu sei a conjugação, e isso é muito bacana. Mas a escrita e a leitura, que são as coisas que fazem a gente ter proficiência, que fazem a gente ter acesso à cidadania, não só no vestibular, mas em todas as instâncias, me foi negado, porque eu não tinha verba, grana para pagar, né, uma escola, meus pais não tinham. Eu perdi o meu pai muito cedo, perdi também outras pessoas, muitas perdas familiares que não cabe aqui, mas que me levaram a querer estudar muito para melhorar minha condição de vida. Então, eu quero ler para vocês, começando hoje, a gente fechou a semana passada o primeiro quadro, e a gente vai começar o segundo quadro desta obra. Eu vou fazer a leitura. Num segundo momento, eu vou começar a apresentação do PowerPoint para vocês, e num terceiro momento eu vou fazer aqui um apanhado do que foi esse assassinato do João Pessoa e como o populismo ele é um argumento perfeito
para fazer contrastes e comparações e apropriações de repertório nessa obra, tá bom? Deixa eu beber só um copinho d'água aqui. E a gente começa, olha só, no segundo quadro, e uma sala na prefeitura. Toda semana eu leio um trechinho e vocês estão lendo junto comigo esse livro, tá? O ambiente é modesto. Durante a mutação, houve-se um dobrado e vivas a Odorico, viva o prefeito, etc. Estão em cena Doroteia, Juju, Dirceu, Dulcinea, Vigário e Odorico. Esse último, a janela e discurso. Então, vocês imaginem a cena do Odorico na janela, discursando. Povo sucupirano, agoramente já investido no cargo de prefeito, aqui estou para receber a confirmação, ratificação, autentificação e, por que não dizer, a sagração do povo que me elegeu. Gente, isso é essência do populismo, tá? Aplausos vêm de fora. E o Odorico diz: eu prometi que o meu primeiro ato como prefeito seria ordenar a construção do cemitério. Aplausos, aos quais se incorporam as personagens em cena. Então, os personagens estão lá ensandecidas, e o Odorico continuando seu discurso. Botando de lado os entretantos e partindo para os finalmente, é uma alegria poder anunciar que, para frentemente, vocês já poderão morrer descansados, tranquilos e desconstrangidos, na certeza de que vão ser sepultados aqui mesmo, nesta terra morna e cheirosa de sucupira. E quem votou em mim, basta dizer isso ao padre na hora da extrema-unção, que tem enterro e cova de graça, conforme prometido. Aplausos e aplausos. Gente, eu esqueço de pedir, curte esse vídeo, por favor, tá? Que vai fazer chegar a pessoas que não têm acesso ao entendimento de como essa redação da UERJ é cobrada, tá bom, gente? E aí, todo mundo lá aplaudindo, viva os foguetes, a banda volta a tocar. O Odorico acena para o povo sorridente, depois deixa a janela e é imediatamente cercado pelos presentes que o cumprimentam. E a Doroteia: parabéns, foi ótimo seu discurso. E a Juju: disse que precisava dizer. Odorico: obrigado, obrigado. Dirceu: borboleta. De um homem assim é que a gente precisa, vai direto à questão. E a Dulcinea: formidável. Odorico: obrigado, obrigado, conto com vocês. Odorico: licor? De quê? E a Juju: de genipapo. E o Odorico diz: genipapo é bom, sou um genipapista juramentado. Doroteia: podemos esperar? Podem. Vamos comemorar a posse com uma genipapação. Gente, isso daqui é a essência do espetáculo e dessa sagração de Odorico Paraguaçu, a sua terra, que é algo completamente populista, tá? Então, até logo. Você vem, Dulcinea? Dirceu: eu vou ter que ficar. Agora sou secretário do prefeito. Me espere em casa, bem? Não demoro. Doroteia, Juju e Doroteia saia. E o Odorico disse: seu Dirceu, o senhor viu todos aqueles processos que eu te pedi? E o Dirceu: estão todos separados. Então vá buscar, vamos trabalhar. Um instante só. E aí ele sai. O senhor já vai começar a trabalhar? Já. Não sou homem de perder tempo. Eu vou tratar de assunto de seu interesse, a construção do cemitério, Vigário. Sabia que o senhor não ia esquecer as promessas feitas ao eleitorado, Odorico. Na próxima vez que o senhor vier aqui, já quero lhe falar da inauguração. Aliás, a igreja devia ajudar. É uma obra cristã e que, entretantemente, vai render dividendos para a paróquia. Eu até me enrolo com as falações do Odorico. Benzimento de corpo, encomendação de alma, e aí o vigário se esquiva.
E a gente para por aqui, e agora eu começo na apresentação dos nossos slides. Meus amores, a redação da UERJ, ela é uma redação bastante distinta, ela requer repertório e autoria. Ela é uma redação muito mais livre que a redação do Enem. E como a gente está com esse modelo Enem dentro da cabeça, desfazer esse modelo é essencial se você quer entrar na UERJ. Tá bom, meus amores? E aqui eu me dedico especialmente para você, que é uma pessoa carente, que é uma pessoa que está lutando, que quer entrar dentro dessa universidade. Eu consegui e você vai conseguir também, tá, gente? Então, olha só, o raio-x da redação da UERJ é o título, tá? E o repertório vai relacionar literatura, história e política na nossa construção argumentativa. O repertório, como eu falei, vai ser o bem-amado, o poema, que é, na verdade, um auto. O auto é um poema que ele é feito para ser encenado, que é o Auto Morte e Vida Severina, que é uma obra importantíssima para a gente nesse repertório. E a Era Vargas, tá? Eu sou a professora Ilma Ribeiro, eu tenho doutorado, dou aula no Colégio de Aplicação de UERJ há 11 anos. Dica da professora, olha só, diferentemente do Enem, pode passar, tá, Lidiazinha? Pode ir passando conforme eu for falando, tá, minha linda? Não se prende na minha... eu vou mudando, tá? Dica da professora. Diferentemente do Enem, a UERJ exige um desfeito analítico. O objetivo é responder a pergunta, que o tema da UERJ é todo feito em forma de pergunta, dissecando a raiz do problema, não inventar uma solução mágica para o Brasil, tá, gente? Então, olha só, você vai fazer uma reflexão crítica, esse é o cerne de todo e qualquer uso de repertório que eu estou trazendo aqui para vocês. Uma reflexão crítica, pensar na pergunta polêmica, porque a pergunta sempre vai polemizar alguma coisa da sociedade e vai privilegiar a autoria e a articulação. Não tem proposta de intervenção em hipótese alguma. E aí eu passo para a seguinte leitura, olha só, botando de lado os entretantos e partindo, pode passar, tá, Lídia? Eu vou falando assim, você pode passar, tá, minha linda? E partindo para os finalmente, então, botando de lado os entretantos e partindo para os finalmente, é uma alegria poder anunciar, olha isso, gente, a espetacularização da tragédia, que para frentemente vocês já poderão morrer descansados, na certeza de que vão ser sepultados aqui mesmo. E quem votou em mim, olha só, o direito básico é transformado em moeda de troca. A essência dessa raiz coronelista e populista tão presente nesta obra. Basta dizer isso ao padre na hora da extrema unção, que tem enterro e cova de graça conforme o prometido. Olhem isso, gente, a tragédia é transformada em espetáculo. Partindo aqui para a pergunta tema, a UERJ ela dá o fragmento e logo em seguida a pergunta tema. Então a pergunta tema é a seguinte, no próximo slide: a espetacularização da vida e da morte, 2 pontos, até que ponto a concessão de direitos básicos é manipulada como moeda de troca política, e aí se abre para nossa sociedade, na sociedade brasileira. Então a gente tem uma promessa falsa no Dias Gomes, a gente vai ter a realidade crua no João Cabral de Melo Neto, no poema, e a gente vai ter um espelho histórico que foi o Getúlio Vargas
com essa tomada de poder populista e com apoio do Exército. Então, vamos lá. O repertório literário. A gente vai ter aqui uma ilusão populista que se contrapõe à realidade dessas pessoas retirantes, que é o que acontece no alto dessa tragédia que foi a seca nordestina, que acontecia demais, ainda acontece, mas especificamente na época do João Cabral de Melo Neto, essa seca, ela era muito mais forte, teve uma seca imensa nos anos 1915, que inclusive é um romance da Raquel de Queiroz chamado O 15, que fala muito sobre é um romance histórico pautado nessa seca, tá bom, gente? Então, o Odorico tem a promessa: a morte com marketing eleitoral. Ele não se preocupa com nada, ele apenas quer ser eleito. A cova de graça é vendida como triunfo de gestão e filantropia para angariar a lealdade, lembrando que ele é um coronel do interior de uma cidade praiana do Nordeste, tá? Então, o valor da cova aqui vai estar em xeque. E no João Cabral de Melo Neto, esse trechinho daqui é um trechinho muito importante, o poema é grande, é belíssimo, mas como não tem como ler tudo, a nossa aula aqui é pequena, eu selecionei esse trecho daqui, que diz o seguinte, ó: essa cova em que estás, com palmos medida, é a cota menor que terás em vida. O retirante não tem nada nesta vida, apenas a sua cova. Vejam que realidade amarga, e essa realidade amarga se contrapõe a esse espetáculo, né? E aí, terminando, é a parte que te cabe deste latifúndio. Então, o imigrante nordestino, durante esse período de seca, ele vai migrando, e ele não tem condições, ele não tem acesso a mais nada senão a esta cova. Então, em síntese, enquanto o político transforma a morte em dividendos, a poesia do João Cabral denuncia que a cova é o único latifúndio garantido pelo Estado ao despossuído. E agora a gente vai parar um pouquinho para eu explicar para vocês essa capa de jornal aqui, que é o nosso repertório histórico. Ó, foi assassinado o presidente João Pessoa da Paraíba. O criminoso Duarte Dantas atacou de surpresa e foi ferido pelo motorista da vítima. E explicando para vocês terem acesso a esse repertório. Vamos lá. O João Pessoa, ele estava na chapa do Getúlio Vargas para concorrer à presidência da República, né, no ano de 1930. O que aconteceu em 1929? Vamos lá. Houve a quebra da Bolsa de Nova York. Isso daí é um fato histórico muito importante, tá? E o João Pessoa, enquanto governador da Paraíba, ele vai enfrentar os coronéis. Ele era uma pessoa, assim, muito incisiva. O João Pessoa, ele é sobrinho do Epitácio Pessoa, que acho que Lídia pode até me ajudar.
Epitácio Pessoa foi um dos presidentes do Brasil. Eu tenho quase certeza disso, tá? Eu não parei tanto para analisar, senão ia enlouquecer. Então, o Epitácio Pessoa, ele é dessa família, assim, muito importante da Paraíba, que tinha junto com essa família, a família Suassuna, do Ariano Suassuna, e a família do Duarte Dantas. Então, a família Dantas, a família Suassuna e a família Pessoa, elas eram muito importantes. Só que o João Pessoa, ele enfrenta os coronéis da época, né? E após essa quebra da Bolsa de Nova York, ele mexe com tributação, com taxação, e ele quer mudar, né? Essa taxação de impostos, se apropriando, né, dessa insatisfação política para manter a defesa de novos nomes na política. Gente, isso é tudo que os coronéis não querem. Tá? Então, ele troca os delegados que entram, né, que eram esses testas de ferro dessas famílias, dos donos das oligarquias, e ele, com certeza, vai ser muito malquista. E o João Pessoa, as pessoas antigamente faziam muitas coisas ao mesmo tempo, né? Elas se dedicavam a várias coisas, né? Ele, por ter formação, por ser uma pessoa de uma família abastada, ele também era jornalista. Então, ele tinha uma coluna no jornal, e o João Duarte Dantas, né, que é dessa outra família, também tinha uma coluna num outro jornal. E em 26 de julho de 1930, o João Duarte Dantas, que era um articulista de um outro jornal, ele vai ser humilhado por João Pessoa, que vai fazer publicações, assim, como se fossem capítulos, e as pessoas vendo aquilo de uma forma muito curiosa, porque ele vai mexer com um caso de amor que o João Duarte Dantas tinha com a professora Naides Beiris. A professora Naide Beiris, ela tinha o apelido de Pantera dos Olhos Dormentes. E o João Pessoa vai brincar com esse caso de amor do Duarte Dantas. E o que vai acontecer, meus amores? Ele vai ser assassinado dentro de uma confeitaria. Eu tive o privilégio de ir a essa confeitaria, de ver a mesa onde o João Pessoa foi assassinado. Então, assim, é um espaço parado no tempo, que é muito importante. Pesquisem depois na internet para vocês fixarem na cabeça, tá? E o que vai acontecer, meus queridos? O Getúlio Vargas, ele vai, então, se apropriar desse acontecimento, vai usar a morte do João Pessoa, e aí no próximo slide vocês vão ver isso aqui, ó. O que vai acontecer? O populismo varguista, olha que sintagma bacana para usar na prova, e o uso político do luto, esse desrespeito do luto e o uso político do luto para conseguir apoio da população. O que acontece, gente? O Getúlio Vargas, ele é conhecido como o pai dos pobres, tá? E aqui a explicação. Assim como o Dorico se dirige à massa buscando uma sagração, o Vargas usava o rádio. Ele botava as leis trabalhistas que eram embaladas como concessões pessoais e presentes do líder, exigindo uma fidelidade em troca. Então, ele tem o povo na palma da sua mão, igual o Odorico Paraguaçu. E como ele conseguiu isso? Com a instrumentalização da morte do João Pessoa.
O Odorico busca instaurar o cemitério para fins políticos. Historicamente, o assassinato de João Pessoa foi transformado em um espetáculo de comoção nacional, um mártir utilizado para legitimar a ascensão do Getúlio Vargas. No próximo slide, vocês vão ver aqui a morte, né, o enterro, o sepultamento do João Pessoa, e esse sepultamento gerou comoção não só na Paraíba, mas gerou uma comoção nacional, meus amores. E aí, o que acontece em outubro de 1930? O João Pessoa e o Getúlio Vargas estavam concorrendo à eleição. O Getúlio Vargas consegue muitos votos, 700 e poucos mil votos, que era muita coisa, só que o Washington Luiz, que era o presidente da República do Café com Leite, ele apoia o Júlio Prestes. E vocês sabem que quem está na situação tem muito mais chances de ser eleito, né? E o Júlio Prestes, e aí é uma pena, gente, assim, eu acredito que o Júlio Prestes botaria o país de uma outra forma, mas não cabe aqui dizer, né? O Júlio Prestes, mesmo com 1 milhão e pouco de votos, ele não toma posse. Por quê? Essa peregrinação com o corpo de João Pessoa, esses 700 e poucos mil votos garantidos por Vargas, vão fazer com que o Washington Luiz, que indica Júlio Prestes, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ainda na vida do João Pessoa, ele negava essa República do Café com Leite, sabe? E por isso que ele vai para a chapa do Getúlio Vargas, e por isso que a bandeira da Paraíba, eu estou aqui com a blusinha da bandeira da Paraíba, que eu comprei quando fui lá, tem essa palavra nego, porque o João Pessoa, ele se negava a participar dessas oligarquias, tanto é que ele briga com as famílias, tanto é que ele vai tentar implantar a força, essa tributação, ele vai pegar esses testas de ferro delegados e vai depor todo mundo, e ele vai ser assassinado por conta disso. Então, a bandeira da Paraíba passa a ser nessas cores, o vermelho do sangue, pela morte do João Pessoa, o preto do luto, e a palavra nego, porque ele se negava a participar da República do Café com Leite. Entenderam? Tá? Então, a história, a memória e a literatura é o cerne da nossa aula, tá bom, gente? Então, vamos pensar no nosso texto como uma planta, e aí no próximo slide a gente vai ter como se fosse uma planta, um pouquinho antes, eu acho. É isso, no próximo slide. A gente vai ter uma comparação, tá? O Odorico Paraguaçu, né? Ele tem uma obra pública que gera dividendos para a paróquia e a abordagem do povo, a clientela ingênua que troca o voto pelo direito de morrer descansado. No Morte e Vida Severino, o destino inevitável e a cota menor, que é o único espaço que a pessoa teria em vida, que é a cova. E a gente tem, na seguinte abordagem do povo, a vítima do abandono, cujo único latifúndio garantido é a terra do próprio túmulo. Então, isso é muito forte, muito bacana para se usar como repertório. E a gente tem, na história era Vargas, a gente tem um Marte, que é o João Pessoa, usado como catalisador revolucionário e espetáculo. Ou seja, a gente vai ter uma massa manobrável, controlada pelo paternalismo, o Getúlio é o pai dos pobres, e o Getúlio dá o golpe
em Washington Luiz com o apoio dos militares e fica 15 anos no poder, meus amores. Então, nada nesse país acontece de forma tranquila. Tudo é fruto de golpe, tá? E aí não vem ao mérito se Getúlio foi bom ou se foi ruim, mas é um fato, ele deu um golpe. E aí, agora no outro slide, a gente vai ter como se fosse uma planta. Olha só que bonitinho. Eu dou as informações todas, peço pro notebook LM fazer os slides com muito carinho, ouço o podcast, preparo essa aula com muito amor, leio notícias, estudo. A obra Morte e Vida Severina mora no meu coração, eu já li várias vezes, para entregar um repertório digno para vocês, sabe? Então, eu amo o que eu faço, tá? Amo o que eu faço de verdade. Então, o que vai acontecer, gente? A gente tem aqui uma planta. Na introdução, vocês podem usar, né, essa ideia do fragmento do bem-amado, mas nunca na obra o bem-amado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não façam isso, façam citação. A promessa ao povo em o bem-amado é utilizada como moeda de troca, e aí você vai entrar com a tese, né, para um populismo, né, que vai ser manipulador, né, a partir da vulnerabilidade dos pobres. Isso daqui é um exemplo do que vai acontecer na introdução, tá bom? A gente vai ver rapidinho aqui e depois eu vou explicar um a um o passo a passo de cada parágrafo. No desenvolvimento 1, vocês vão ter o contraste literário, que é a falsa promessa do Odorico versus a denúncia da cota maior, né? Cota menor, aliás, na obra do João Cabral de Melo Neto. O meu cursor não está funcionando, eu estou entrando em paniquinho aqui. Não sei porquê, mas aí qualquer coisa eu leio aqui no aparelhinho. No desenvolvimento 12, a gente vai ter o paralelo histórico, né? A mímese da realidade, né? Ou seja, a gente tem uma representação da realidade, que é o paternalismo varguista, né? E o luto como um espetáculo político. E, na conclusão, a retomada da tese com a resposta à pergunta central. Não está funcionando aqui o meu cursor, eu vou ler aqui no telefoninho. Pode passar, tá, Lídia? Olha só, dissecando o primeiro parágrafo da introdução. E aí, meus amores, eu acho que eu vou ter que virar esse telefone para ver se fica maiorzinho. Não, não fica maiorzinho. Obrigada, Lídia. Olha só, no passo 1, a gente vai ter a cena que vai ser feito da seguinte forma, ó. Vocês vão... Tá me vendo aí, Lídia? Tá tudo tranquilo? Que eu aumentei aqui a tela, tá? A gente vai ter a seguinte cena contextualizada. Vocês vão iniciar, né, explicando, não vai transcrever, não tem como, explicando sobre como o discurso do Odorico, né, na janela da prefeitura, pontuem isso. Odorico Paraguaçu, ao assumir o cargo na janela da prefeitura, mostra como ele utiliza a cova gratuita, né, como um triunfo administrativo. E aí vocês vão botar com as palavras de vocês, mas não comecem em hipótese alguma com... No livro Bem Amado, vemos que o prefeito Odorico Paraguaçu, ele vai tentar subornar a população do povoado
não façam isso, porque todo mundo, 99% das pessoas fazem isso, então não façam isso. Entrem com uma frase boa. O passo 2, o absurdo, que é a ponte para o tema. Evidencia a ironia. O ápice do governo de Sucupira não é garantir a vida, mas patrocinar a morte condicionada ao voto. E no passo 3, vocês vão se posicionar. Afirme que o cinismo do Odorico ultrapassa a sátira. A instrumentalização da morte e da miséria é um projeto estrutural do populismo brasileiro para perpetuar o controle social e esvaziando a cidadania. Entenderam, meus amores? Passa aí, nossa Lídia. Pode passar, meu amor, tá? E aqui a gente vai ter, dissecando o parágrafo 2, a espetacularização da miséria, tá? A engrenagem vai ser feita pela reflexão a partir do Morte-Vida e Severino, Morte-Vida Severina, tá? Morte-Vida Severina, inclusive, meus amores, a palavra Severina, que é um nome, ela é utilizada como um adjetivo, né, para a vida. Então, vida severina é uma vida sofrida, uma vida sem recursos, uma vida sem direitos à cidadania. Então, Morte e Vida Severina aqui é um título muito importante e interessante do ponto de vista aqui gramático também, tá? Explore a expressão dividendos para a paróquia usada por Odorico. E aí, não precisa usar a expressão em si, mas para treinamento, vocês podem usar, mas na hora da redação, vocês não vão lembrar do sintagma dividendos para a paróquia. O prefeito tenta subornar o padre dizendo que o padre vai lucrar também com o cemitério, entendeu? A morte é tratada como um negócio lucrativo e eleitoral. Começando o parágrafo desse jeito, vocês vão conseguir puxar esse argumento do Morte-Vida Severina. Convoque Morte-Vida Severina. Explique que a cova de graça celebrada pelo prefeito é tragicamente a cota menor. E aí vocês, para treinar, usem a cota menor, mas depois vocês podem falar. Por outro lado, vemos que no poema Morte-Vida Severina existe uma exploração, e aí os professores de português vão ficar ululantes se vocês põem isso. Uma exploração da única parte que cabe ao nordestino, que é a cota menor de terra, como fruto de uma escrita desse poema por João Cabral de Melo Neto. Vocês vão ganhar a banca da UERJ. Um único pedaço de terra que o desassistido terá acesso em sua trajetória. E você vai fechar o parágrafo, gente, eu estou lendo aqui com dificuldade, tá, meus amores, que meu cursor aqui foi, então eu estou lendo com dificuldade. O Estado populista lucra sobre a falta de acesso a direitos de vida, fazendo-se presente unicamente na hora do sepultamento. Vejam como está amarradinho, ó. Explorar a questão da paróquia, engrenar com o direito apenas a cova por João Cabral de Melo Neto e falar como esse populismo ele vai fazer o Estado lucrar, tá bom? Pode passar, Lídia. Terceiro parágrafo, ó, a engrenagem, ó, dissecando o terceiro parágrafo, o reflexo histórico do populismo. Então, tudo que eu falei sobre o Júlio, sobre o João Pessoa, sobre o Júlio Prestes, é para vocês guardarem isso daqui. Olha lá. O tom salvador do Odorico, né, ele é, né, também um pai dos pobres, né? Vai ter um paralelo histórico com o Getúlio Vargas, que transformava
os direitos trabalhistas das pessoas, que eram deveres, um presente para obter a sagração e a lealdade da classe operária. Então, ele fez essa campanha toda, só que ele não ganhou. E aí, ele usa a morte do João Pessoa, né? Então, assim como o prefeito, olha que interessante, usa um cadáver para justificar a sua obra e consolidar poder, o Getúlio Vargas, né, utilizou um funeral como espetáculo de comoção nacional para legitimar uma ruptura política. E ele realmente conseguiu acabar com a República do Café com Leite. Isso vai ser excelente. E a ação central, né, vai ser provar que a sucupira é o relato estrutural do Brasil, onde a morte rende dividendos reais. Essa ação central, gente, é o que tem que estar na cabecinha, voltando lá para a nossa proposta inaugural, que a UERJ quer que você desfaça a engrenagem que é lançada com a problematização da pergunta tema. Pode passar, Lidiazinha. E o quarto parágrafo é a nossa conclusão com a regra de ouro, tá? Não crie ministérios, não sugira leis. A UERJ quer análise, a UERJ não quer utopia, a UERJ não quer solução de problemas, a UERJ não quer proposta de intervenção, tá? Então, não utilizem. Para finalizar, afirmamos que o governo deve, afirmamos que a população precisa. Não façam isso, porque vocês vão estar perdendo pontos, tá bom? Então, o passo 1 vai ser uma retomada analítica. A UERJ quer saber se você consegue ter análise do problema. Então, você vai reafirmar a sua tese, que vai envolver esse populismo que é alcançado a partir da tragédia, tá? E aí a tese de que o teatro, a poesia e a história vão retratar exatamente o mesmo problema. Vocês podem, para facilitar, pensar nesse passo 1 daqui e escrever com outras palavras, tá bom? O passo 2 é resposta direta. Conclua que a concessão de direitos é manipulada a tal ponto que a dignidade é esvaziada, tornando-se mera ferramenta de manutenção de poderes. E o passo 3 vai ser o seu desfecho, né, crítico. Por exemplo, enquanto a sociedade aceitar que direitos fundamentais sejam tratados como favores, Sucupira continuará sendo o mapa e não apenas o espelho do país, sabe? Então, algo que finalize a sua redação, tá bom, meus amores? E aí, o próximo slide, eu acho que é o último. E aí o checklist da aprovação. Fragmento de O Bem Amado foi o meu ponto de partida. Respondi a pergunta do tema de forma clara e direta. Conectei a cova de graça de Odorico à cota menor do João Cabral. Usei Getúlio Vargas ou João Pessoa para comprovar que o fenômeno é histórico. Terminei o texto com uma síntese crítica, sem propor soluções para o problema. E aí, se você marcou todas as opções, seu texto possui a anatomia de uma redação nota máxima na UERJ. E para finalizar, agora sim, eu acho que tem uma frasezinha muito importante. Pode passar. A literatura não é apenas ficção, é o diagnóstico mais preciso da nossa história. Professora Ilma Ribeiro, do Colégio de Aplicação da UERJ, com muito amor para vocês, beijinhos e beijinhos. E visitem lá o nosso Instagram, que esse material vai estar postado lá na nossa bio.
Beijo grande. Tchau. Espero que